Olá, boa noite. Sejam bem-vindas a esse nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos compartilhar aqui as nossas experiências com relação à leitura, né, a arte da escuta, o segundo capítulo, escutar os outros, né, a importância que nós temos, né, de aprender a escutar os outros. Eu acredito que a escuta acaba sendo um aprendizado, né? E aí, Márcia, bem-vinda. Hoje temos muitas Obrigada, boa noite. trocas. Eliette, né? É, bom, como sempre, eu marco bastante o meu livro, então tem várias coisas aqui para a gente compartilhar. É, um exercício que eu fiz essa semana, né, foi o que estava ao meu alcance, né? Uhum. Não diferente das outras semanas, ainda continuo fora da minha casinha, então algumas coisas aqui eu não consigo colocar em prática. Como, por exemplo, né, eu vi que a Márcia convidou a amiga, foram fazer um lanche, tomar um café, então aqui eu fico um pouco limitada, né? Então, usei muito telefone, e aí eu acabei, assim, descobrindo várias coisas, né? Vários aspectos. Tanto em relação a mim, a forma que eu funciono, como também as dinâmicas, né, da nossa comunicação, né, de hoje. Isso eu um desses aspectos eu já vinha observando, né? E, e assim, é o seguinte, é, eu tenho percebido que as pessoas, elas não não costumam mais atender o celular com o número da operadora. Você liga Hum. diretamente para a operadora e é como se é como se as chamadas elas fossem realmente assim meio que ignoradas por alguma razão, né? Então talvez eu acredito que seja é, o formato do nosso dia a dia hoje, né? Uhum. É como se estivéssemos mais antenados, né, com a tecnologia, no aspecto mesmo de trafegarmos mais via internet, né? E aí, é incrível que quando você chama pelo WhatsApp, às vezes a pessoa atende, né? Sendo que tudo funciona no mesmo aparelho, basicamente, né? Então, eu percebi essa dificuldade. Eu fiz uma listinha das minhas amigas, né? Procurei seguir ali aquele roteirinho, tipo com uma meta, tipo 3 ligações por dia. E percebi esse detalhe. Não sei se para vocês isso também acontece, vocês percebem isso, né? Essa Você está falando dificuldade. isso é interessante, né? Parece que a gente está ficando tão desconectado que quando você deu esse exemplo aí da internet, quando alguém fala para mim, manda uma mensagem que tem um contato pelo WhatsApp, eu já fico extremamente aliviada, porque querendo ou não, o WhatsApp ainda não é totalmente tão mecânico, ele já é. Por exemplo, opção um para exame, opção 2 para teste de Covid, opção 3 para outros exames de imagem, por exemplo. Mas, de repente, aí tem uma opção, graças a Deus, que é assim: você quer falar com o atendente? Quero, é isso que eu quero. Aí já é a última opção, opção 9, entendeu? Então, isso assim, aonde é que a gente vai parar, né? Nós vamos desacostumar a falar, né? É uma coisa muito séria isso, né? Eu acho que é isso que você estava comentando, né? De internet, de WhatsApp, de ligação. A gente não fala mais. A gente não fala mais no telefone. Não consegue falar no aparelho que é para falar. Ai, como é que fica isso? E aí, Márcia, se parece muito com o que a autora cita no livro em relação ao problema que ela teve na linha telefônica dela. Por quê?
Quando eu estou lá conversando com a minha amiga, a internet fica dando umas baixas, né? Então a ligação fica reconectando. Você está falando com você, você está falando sozinha, tá mudo. Então aí fica aquela coisa: ah, é a sua internet? É a minha? O que está acontecendo? Então acaba muitas vezes eu tendo que avisar: olha, eu vou ligar para o número direto, porque no número direto não acontece, né? Então acaba quebrando aquela energia que foi gerada na conversa, né? Quebrando aquilo que a gente construiu ali, né? As Uhum. duas pessoas. Então, paro a ligação pelo WhatsApp, porque a internet está ruim, e digito o telefone normal. E aí a conversa se segue. Então, eu percebi isso, né? E um outro aspecto também foi controlar a língua, para não falar de mim, né? Então, de realmente ligar e dizer, olha, eu estou ligando para ouvir você, saber como você está. É, eu percebi que isso é algo, como se assim, que faz parte de cada um, porque é como se fosse uma troca. Em alguns momentos, se tornou estranho eu querer saber só como ela estava. Então, sempre tinha aquela pausa, né? Lani, e você? Como é que você está? Me conta. Então, olha, a minha tia me ligando aqui, ó. Aí tá tocando também no notebook, mas eu não vou poder atendê-la. Então, eu não sei se vocês fizeram esse exercício, né? Eu anotei, né? Aqui, peguei três dessas ligações. É, as emoções, né? O que eu percebi foi ela ficou muito surpresa, não esperava, né? Nossa, se sentiu uma querida, né? Uma surpresa. Ai, que surpresa boa você me ligando. E aí também coloquei surpresa e apreço, né? Outra foi uma prima, também muito amiga minha, senti uma simpatia muito grande, um interesse. E o outro foi meu irmão. E aí, eles, como sempre, muito atencioso e um bom ouvinte. Então, foram essas palavras que eu escolhi para eles, né? E aí, eu queria saber se vocês fizeram esse exercício e como é que foi para vocês. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, Sim, porque assim, a minha dinâmica foi diferente, mas eu observei que foi bastante valioso para mim. Eu fico no papel de escuta todo dia no meu trabalho. Eu escuto mãe, eu escuto alunos, eu escuto o universo inteiro. Mas eu percebi que eu falava mais do que eu escutava. Eu interrompia mais do que eu ouvia. E hoje eu pude fazer o inverso. Eu atendi uma mãe ontem ao telefone e ela chorava, tinha acabado um relacionamento de 30 anos, ela estava inconsolável. E eu tentava consolá-la e tal. E quando foi hoje que ela esteve lá, mesmo assim, ela quis ir falar comigo pessoalmente, e ela foi. E eu deixei ela falar. E aí, a cada impulso que eu tinha de interromper, eu lembrava, né, das leituras e aí eu calava. E eu deixei ela falar, ela desabafar. Sabe assim, eu acho que ela estava transbordando, ela precisava de todos os jeitos, de todas as formas, colocar para fora aquilo. E aí depois, só depois que eu acho que ela se esvaziou, aí eu perguntei para ela: "E o que você acha que você pode fazer para você viver essa nova vida?"
E comecei a fazer alguns questionamentos e ela falando, falando. Eu sei que o semblante dela, quando ela saiu, era bem diferente do semblante de quando ela entrou. Eu digo, poxa vida, como é legal, como funciona, né? Como a gente, se a gente realmente ouvir com atenção e estiver presente ali 100%, sem querer dar conselhos, dizer ao outro como ele deve agir, o que ele deve fazer, como isso realmente pode fazer diferença para o outro. Eu confesso que eu não liguei para ninguém quando eu cheguei em casa. Eu mal tenho tempo de esfriar a minha cabeça, porque o meu trabalho o dia inteiro é esse, o dia inteiro. Aí quando eu chego em casa, eu não tenho mais condições de falar com ninguém. Só uma coisa assim de família, uma coisa assim. Mas assim, a experiência com o aluno e com os pais tem sido bem gratificante, sabe? Eu não tinha essa noção de que eu não sabia ouvir. Eu estava mais para falar, para dar a minha experiência, para dar conselhos, e às vezes o outro quer só colocar para fora e esvaziar. Eu gostei muito dessa experiência, né? Desse exercício de ouvir. Ouvir sem querer impor a minha visão ou aquilo que eu penso. É isso. Concluiu, Eliette? Concluí. Que experiência maravilhosa, né? E, nossa, a gente fica com aquela sede de que isso se multiplique, né? Que porque acaba sendo uma descoberta, né? Que a gente faz. A gente vive tão no piloto automático que não nos damos conta, né, dessa nossa incapacidade de ouvir, né? Porque parece até que assim é muito bonito você falar sobre escuta ativa, você falar é uma coisa e você descobrir os benefícios que estão por trás, né, dessa escuta que você acaba, a própria autora fala, né, que é um exercício. É um exercício. E não é da primeira vez que a gente vai acertar, vai, né, ser tão assertivo, porque e é assim, eu acho que a Márcia, né, como psicóloga, você da área da educação, a Lindomar também, né, a gente trabalha essa escuta com os nossos clientes, com os nossos pacientes, mas ainda não era dessa escuta que eu acreditava que eu sabia. Para mim está sendo. E parece que tudo acontece na hora oportuna, porque assim, é o melhor momento. Principalmente porque eu acho que para mim, no cenário atual, está sendo um exercício com uma potência maior, no sentido de que os barulhos aqui são maiores. Então, enquanto eu preciso abrir esse ouvido e falar menos, às vezes eu preciso aumentar o meu tom de voz para que o outro me escute. Só que por questões de dificuldade na audição, né? Então, eu preciso, que não era um costume meu falar alto, né? Então, às vezes, para ser compreendida, a comunicação, né, com alguém que tem uma certa limitação nessa escuta, na audição, então é um exercício assim que eu me esforço mais para tentar estar me regulando, né? Uns momentos eu falo menos, procuro escutar mais, mas enfim. Márcia, Então, no domingo, né, que eu já havia começado, né, anteriormente ao domingo, a leitura do segundo capítulo, né? Até uhum, mesmo porque a gente já tinha até comentado, né? Como é que eu iria fazer, se eu ia fazer tudo
o que não, eu não tinha feito, eu poderia partir, né, daquele ponto em que a gente se encontrava, né, que já era o capítulo 2. E aí, um pouco diferente, talvez, do que a Eliette fez, do que ela passou, e você também, Lani, vocês não comentaram que iam fazer uma atividade, né, com a pessoa. O que que aconteceu? No domingo, a minha amiga me chamou. Aí ela falou assim, amiga, eu preciso que você me escute. Eu não aguentei. Eu falei assim, olha, eu estou adorando a ideia e você vai me ajudar porque faz parte de uma tarefa minha. Aí falou assim, então você tem que me contar depois sobre isso, né? Aí a gente começou a nossa conversa lá na sorveteria e muito interessante que quando a pessoa vai desabafar, ela é mais rápida, né? O desabafo é mais veloz, mais agressivo. Ela quer pôr aquela irritação para fora, né? E eu não pude perceber se isso acontece na maioria das pessoas, mas ali naquele momento eu percebi. Em 5 minutos, ela já estava aliviada e ela começou a me perguntar como eu estava. Aí eu falei assim, amiga, não, mas hoje é para você, eu vim para você, só para ver o que que ela ia, como ela ia portar, né, comportar. Não, isso não existe, não. Eu tenho que te escutar também. Isso aqui é uma troca. A gente nunca foi assim uma com a outra. Eu preciso saber como que você tá, se você tá pirando igual a mim. Então, assim, eu falei assim, não, eu tenho certeza que você consegue, porque você fez um desabafo. Agora eu quero que você, com essa sua calma, que agora você tá, que a gente já vai conseguir pedir o sorvete. E primeiro foi uma água gasosa. Primeiro a gente chegou morrendo de sede, com a boca seca, e querendo falar, e querendo, né? Então, assim, ela estava a ponto de bala. E a coisa dissolveu. Então, quando você tem verdadeiramente esse ouvido para te escutar, acontece isso. Agora, quando você não tem, ela falou que Hum. ela ia bater num, ela ia pôr filho de castigo, ela ia dormir no outro quarto, sabe esse tipo de coisa que, Uhum. se A você reação, conseguiu né? aliviar, se você conseguiu, né, atender aquela necessidade que você estava no momento que era do desabafo, ela acalmou e depois começou a refletir. E a conversa durou 3 horas. Olha Entende? só. Porque eu também consegui falar, eu criei meu espaço, né? E assim, e foi ótimo. Caminhamos depois sozinhas, assim, as duas, caminhamos Uhum. em silêncio, porque é gostoso ficar quieto Que também, mágico, Márcia. né? É gostoso ficar quietinho, né? Não precisa Sim, falar o tempo sim. todo, né? Andamos de mão dada, aí, sabe? É natural, não é aquela coisa assim forçada. Você quer dar a mão pro outro, quer, ai, amiga, eu tô aqui, não. A gente andou de mão dada, super gostoso, sabe? Fomos até a pé lá em casa, depois ela pegou um Uber e foi embora, sabe? E ficou super bem. E ficou bem com todo mundo. Então, eu acho que esses movimentos que oscilam na nossa vida, né? Como é importante, né? A gente ter essa pessoa, se vai Sim. ser no WhatsApp, se vai ser pessoalmente, né? Então, Uhum. assim, foi muito bom. E ontem eu tive no ateliê de arte e aí eu escutei as pessoas. Eu fiquei muito mais de observadora e Uhum. foi muito interessante escutar a arte, né? Porque eu escutei as pessoas falando sobre arte e eu escutei o trabalho delas. Havia um silêncio, tinha a hora maravilhosa. Aquela concentração, aquela atenção plena, né, no que estava fazendo, Uhum. porque era um trabalho muito minucioso, né? Que era arte realista, então você fazer aquilo que você está vendo mesmo, não criar, né? A criação vem exatamente daquela cópia, né? Uhum. Foi muito especial, foi diferente, tinha música no fundo, foi assim, muito especial. Foram 3 horas que passaram também, eu lendo, estudando aqui o livro e partilhando com eles de vez em quando. Então, Uhum. Muito foi bom, muito Márcia, bacana. muito bom mesmo. É, e aí, eu até escrevi assim, eu também a gente acaba descobrindo outros aspectos, né? Para não perder.
o raciocínio, eu fiz até uma escrita do que eu tinha observado. Eu escrevi: percebo que algumas vezes as pessoas querem que resolvamos o que elas talvez não conseguem realizar. Ou seja, um conflito com alguém, na maioria das vezes, é tipo assim, vamos imaginar três pessoas, né? Eu sou uma terceira pessoa. Existe uma relação entre mais duas pessoas. E aí aquela pessoa está em conflito com o outro e quer que você participe, como se fosse assim, escolhendo um dos lados, sabe? Então, às vezes elas reclamam, a gente escuta, ou a gente ouve apenas, né? A gente sinaliza que compreendeu, sinalizamos que compreendemos, e de repente eu realizando, assim, eu tive uma experiência dessa essa semana, né? Você fala para a pessoa: olha, eu entendi, mas eu não me posicionei. E isso às vezes incomoda a pessoa, né? Por quê? Às vezes simplesmente a gente não se posiciona porque aquilo não nos pertence. Mesmo que você veja, né, assim, é algo que não nos compete. Às vezes você vê a pessoa como se ela quisesse apenas desabafar, né? Só que aí é fácil sentir na expressão do rosto da pessoa o descontentamento quando você não se posiciona, né? Então, essa semana eu pude observar, né, que a partir dessa escuta nossa, essa escuta mais amorosa, sei lá, afetuosa, você consegue identificar, né? Como se fosse assim, às vezes um pedido de socorro da outra pessoa. Olha, eu tô raivosa por algo que aconteceu, por um arranhão que tem entre uma outra pessoa, e aí, assim, eu queria que você tomasse um partido, né, que você fosse lá e brigasse por mim. Então, às vezes, acontece isso, né, eu consegui identificar isso, nessa experiência, né. E aí, é, vou falar sobre algumas partes do livro, né, que me chamou a atenção, na página 64, onde fala que dois tipos de escuta são necessários: a escuta interna e a externa. Escutar a nós mesmos e escutar os outros. E aí eu também grifei: estou bem, né? Um chavão socialmente aceitável. E às vezes a gente faz aquela pergunta para despertar a pessoa: é mesmo? Você está bem? Sabe? Então, conseguir identificar isso também na gente, né? Às vezes, o próprio olhar, né, já denuncia, algumas expressões faciais que a gente faz denunciam se aquilo que a gente está falando é realmente verdadeiro, né? Ou se isso é um protesto, se isso é um sentimento ali que não está cabendo. Então, também eu pude ver, né, observar mais assim a fisionomia da pessoa, o semblante da pessoa enquanto ela fala, né? O que que há por trás, né? É, Aí ela fala também: nossa atenção convida a uma atenção em troca. O caminho da escuta pode ser contagioso, que foi a experiência da Márcia, né, com a amiga. Quando escutamos verdadeiramente uma pessoa, ela pode nos acompanhar na mesma atitude e ouvir-nos com atenção e sinceridade. Num clima de escuta atenta como esse, percebemos que vamos mais fundo em revelações mais íntimas e sinceras. Então, que coisa maravilhosa! Na página 65, ela também fala sobre o corpo.
né? O corpo fala também. Os ombros caídos indicam que a pessoa está triste, embora as palavras possam afirmar mais uma vez, estou bem. Frequentemente, braços cruzados mostram uma mente fechada, né? Uma não abertura ao diálogo, apesar de as palavras dizerem o contrário. A linguagem corporal de luta ou de fuga nos revela os verdadeiros sentimentos, né? À medida que nos atentamos à linguagem corporal do parceiro, assim como a sua linguagem falada, discernimos a realidade com exatidão. Não somos enganados pela conversa superficial. Enquanto escutamos seu corpo inteiro, nosso corpo também fala conosco, né? Que tem a ver com a sinergia, né? Eu acho que quando eu era bem jovem, eu já estudava isso com Laí Ribeiro. Ele tinha um curso, né, que falava sobre sinergia. Eu lembro até que uma vez eu até tentei implementar como você pedir aumento ao seu patrão, que era tipo chegar na sala e aí se o patrão estivesse em uma determinada posição, eu propositalmente, né, eu faria, se ele estivesse com a perna cruzada, eu ia lá e cruzava a minha perna. Eu tentava imitar para que eu entrasse no canal sinestésico dele, e aí, inconscientemente, ele iria observar isso e meio que dizer assim, estamos né, na mesma frequência. E aí, quando eu sentisse que essa frequência estava estabelecida, eu poderia chegar e falar que eu queria um aumento. Só que o que, que eu fazia? Sempre que eu vislumbrava, né, algo, antes eu fazia uma lista de todos os meus afazeres, de todas as minhas benfeitorias ali, eu sempre tinha uma justificativa, eu sempre mostrava antes de entrar nesse papo, e todas as vezes dava certo. Então, eu acredito que faz muito sentido, né, o que a autora traz para a gente estar mais atenta, né, a estabelecer essa relação com o outro, né, a escutar o outro é também perceber essa linguagem corporal, né? Bem legal. Escutamos com o corpo inteiro. Lindomar, Eliette, querem comentar alguma coisa? Eu percebo muito isso com o tom de voz. Uhum. Às vezes eu ligo para minha irmã e ela faz um estou bem, que eu já sei, está nada bem. Aí eu já começo. O que foi? Não, pode falar, o que foi que houve? Bora tentar resolver, tal, tal. Quando você falou, eu lembrei assim perfeitamente da minha irmã, né? Ela faz sempre isso. E também dos alunos, né? Quando eu observo que eles estão sorumbáticos, aí o que que foi? Não foi nada, não. Não, vamos para a minha sala. Vem cá, toma um olhinho. Vamos lá, o que que você tem? Aí começa com um olhinho, pronto. Esse olhinho, e aí vai, né? Eles deságua. É muito interessante também. O olhar também, o Sim. olhar diz muito. Eu passo pelos corredores e fico observando a expressão deles, né? Eles estão olhando realmente para algo que está ali ou se olhar está perdido. Aí eu já vi Uhum. uma coisa. E assim vai. Eu gostaria de comentar também sobre essa questão que você falou, que foi muito interessante também, a questão interna, né? Que você ouve a si mesmo. Eu tive uma experiência muito, mas muito legal. No fim de semana, eu consegui escrever num caderno grande, né? 2 páginas inteiras. Eu achei assim o máximo, para quem não escrevia nada. Mas durante a semana, minha véia, negócio pega. Eu mal consigo escrever meia por conta do tempo.
né? A pessoa que acorda, às vezes, antes das 5 da manhã, tem que estar na escola antes das 7. É uma loucura. E tem outros rituais que, né, precisam ser feitos. E aí eu descobri que eu não vou ficar estressada nem agoniada por causa disso. Eu vou me ouvir, vou dar o meu tempo, vou escrever. Eu escrevi até isso no, na minha escrita matinal de hoje. O celular tocou, é hora do banho. E aí eu tô botando assim, sabe? E tô me deixando ir. Mas teve um momento que é como se eu tivesse fora desse plano. Eu ouvi com uma amplidão muito grande o cantar dos pássaros, o barulho lá fora. É como se eu tivesse saído da cadeira, da mesa, e tivesse pertinho do pássaro. Foi assim algo muito, muito, muito interessante. Eu silenciei de uma forma que sabe, os pequenos barulhos se ampliaram tanto. Foi muito gostoso. Foi uma sensação assim, de ser um com o todo. Foi muito legal. Foi. Aí eu fiquei, eu quero isso de novo, eu quero isso de novo. É Eu quero, contagiante, né? toda vez que chega o fim de semana, ou que tenha assim, mais tempo, para poder eu fazer isso. Amanhã eu vou estar numa escuta assim deliciosa. Amanhã eu vou ser avó. Então eu vou escutar as delícias do meu netinho de 2 anos e 9 meses. Então eu já estou assim, sabe? Pelas coisas assim, as coisas inusitadas que ele vai me dizer, do tipo, pois diga que eu não lhe avisei, vovó. Aí eu, como é que é? Ou coisinhas assim, sabe? Que você sai assim do nada. Eu acho que ele escuta e aí ele reproduz assim num contexto qualquer. E que eu fico assim, deliciada. Ou seja, eu não vejo a hora de amanhã eu estar na escuta de avó. Que é outra coisa maravilhosa. Viver essa experiência é muito bom, né? Ser avó, ser mãe 2 vezes. É, É, e aí, assim, são outras experiências, né? Para quem não escrevia, que eu sei, eu imagino o quanto essa descoberta, mas não fique muito apegada à quantidade que você escreve. Mesmo que você esteja escrevendo uma linha, duas, tá certo que as páginas matinais, ela sempre aconselha você escrever até 3 páginas, né? Mas assim, já é um grande avanço você ter conseguido escrever. Então, é meio pois, que alimentar, né? Alimentar essa vontade de escrever, mesmo que seja poucas linhas, né? E ter uma certa constância. É, o que me resta descobrir é como manter essa descoberta da escuta. E não, eu sei que uma mente, quando ela se abre, né, para uma ideia nova, a gente não, e você absorve, né, um saber, você nunca mais vai voltar para a sua mente antiga, né? Mas é muito também difícil você adquirir um certo hábito, você vê a importância disso e depois você dá uma relaxada e vida que segue, tudo volta a ser como era antes. Tá bem, Márcia. Então, é algo que eu vou investir, né? De procurar manter, tá alimentando constantemente essa escuta. Nem que eu precise, sei lá, de repente, lançar mão de algum artifício, como, sei lá, uma pulseirinha, sabe? Que me lembre que eu preciso desenvolver essa escuta, eu tenho que praticar algum adereço que eu possa ter ali no meu dia, como se fosse um lembrete, né? Então é importante isso.
uma coisa eu que eu ia te perguntar. Sim. Eu até pensei nisso, né? Eu digo, Uhum. quando eu não consegui, né, esvaziar pela manhã, que eu retornasse à noite e, sabe, seguisse. Eu fiz isso assim no momento de manhã, que eu comecei a escrever, aí parei, porque alguma coisa aconteceu, aí Aconteceu. depois eu voltei. Aí eu voltei, eu digo, voltei. Tá, pá, 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 e continuei. Foi bem legal. Porque assim, eu comecei a perceber que eu sou muito rigorosa, eu vivo um tanto como aquele rigor, e agora eu estou, como é que eu vou dizer, ampliando esses limites e sendo menos severa comigo, sabe? Eu estava Sim, na tensão. Ai, não consigo, como é que eu vou escrever 3 páginas? Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou fazer? Se eu não conseguir de manhã, porque tem aquele ritual, né? O ritual de agradecer o dia, de você parar, de você respirar, de você. Eliette, deixa eu só te dizer uma coisa, sem te atrapalhar. Eu acho, você está segurando o celular com a mãozinha, tá? Oh, tá, Tá. desculpa. Eu acho que talvez em alguns momentos você tampa o microfone e a tua voz fica bem baixinha. Eu tô vendo Márcia aí, ó, tentando escutar, Eu fazendo estava. esforço. Ó, agora mesmo tampou todo o microfone. Desculpa, eu não sei o que é que tem esse celular, sinceramente. Eu É gosto porque eu de. acho que o microfone ele deve ficar aqui, ó. O meu é aqui. Se tampar isso daqui, não vai Entendi. escutar. Então acho que você tem que deixar aproximar mais da boca, né? Ah, Então, é horrível. exercício, escutar. Meu celular é terrível. Eu gosto de estar com notebook. Mas por conta de peso, eu deixei no trabalho, deixei na Ah, tá. escola. Mas pronto, agora tá ótimo. Dá para ouvir tranquilo. Pronto, então agora eu vou segurar assim. É, você completou seu raciocínio? Acabei te atrapalhando. Não, mas foi bom. Não, eu tô falando que assim, eu estou mais solta. Eu não Sim, estou sim. sendo tão casca comigo, tá mais leve. Aqui, às vezes, eu deixava algumas práticas porque eu queria seguir dentro do ritmo do outro, da proposta do outro. E Sim. O que que eu tenho meu. eu recomendo para você? É, eu posso até compartilhar. Eu não sei se a Márcia participou da leitura lá no outro clube do, como é que é o nome? Shiraz. Era um livro da capa amarela que tem 2 exercícios que falam sobre você descobrir qual é o seu perfil em relação ao seu crítico interno. Não sei se Márcia fez parte. Não, acho que eu não sei pronunciar o nome, o último sobrenome dele é Chaminé. Eu vou depois compartilhar É o com livro da Ana Elise que ela leu? Aquele vocês. Respire, não, né? Não, não, não. Eu tenho ele aqui, deixa eu só ver qual é. Eu até fiz recentemente a minha avaliação. Onde a gente, Eliette, você tem a possibilidade de traçar o seu perfil com relação ao seu crítico. Acho Existem bom. vários tipos de críticos, entendeu? E, assim, o fato, é óbvio que não é uma coisa assim que vai ser uma pílula mágica, mas o fato de você saber, né, identificar isso, vai ajudar de alguma maneira. Deixa eu só ver qual foi. Inteligência positiva, de Shirzad Chaminé. Foi um dos primeiros livros. Eu tenho até ele baixado. Eu Ele baixei tem. esse Ah, livro que porque eu não dá para achei ver, muito não, por causa da interessante. intensidade da luz. Mas eu posso depois postar para vocês lá no. Inclusive, tem até o link dos testes, que você não necessariamente precisa ler o livro, né? Mas você pode ir lá fazer e. Acho que está com uns 10 dias que eu mandei esses 2 links para minha filha e ela fez. Então, isso pode te ajudar a identificar
quais são suas resistências internas para determinadas coisas, e também, sei lá, há quanto tempo você está nessa jornada de fazer o que você faz? Sabe? Às vezes a gente vai se distanciando um pouco da nossa essência e se modelando a um sistema, a algo que é estabelecido, as exigências, né? Então, às vezes é bom pegar um martelinho, quebrar aquilo que nos reveste, para poder você chegar nessa parte que é sua. E aí você, sabendo disso, agora eu vou decidir o que é que eu faço com essa minha nova percepção de quem eu sou, né? Então, talvez aí esteja a chave que você precisa virar, entendeu? Ai, ótimo. Se você É como puder se fosse mandar. assim uma certa rigidez que a gente, além da nossa própria personalidade, você de repente pode ter fortalecido ainda mais uma característica sua, né? Da exigência. Porque muitas vezes, por trás de uma exigência nossa, existe algo lá atrás que está bem no inconsciente, na caixinha preta do avião, e que a gente, né, fez uma vista grossa, passou por cima e deu as mãos, né, com a situação e vai seguindo. Mas se isso lhe incomoda, é importante investigar, né? Sim, até porque Deixa me ver agora. Lindomar tá tão quietinha hoje, só ouvindo. Boa noite. Boa Eu noite. estou um pouco cansada porque hoje no trabalho eu passei de 9 da manhã até quase 5 horas da tarde em uma reunião, né, uma formação que oferecer e é muita coisa e assim, mas enfim, estou aqui. Muitas coisas eu vivenciei desde o momento que eu recebi o livro. Eu comecei a ler, não é? Como eu não tinha adquirido o livro logo, então eu quis começar pelo começo. Sim. Só que eu vi que estava demorando muito. Mas Márcia assim, se liberou disso. Márcia já pulou para o capítulo pois 2. é, Márcia já adiantou. E aí, no final de semana, disse, não quer saber, eu vou passar logo para o segundo capítulo, né? Ainda Ótimo. estou lendo o segundo capítulo, mas Certo. Uhum. referindo, né, por exemplo, as páginas matinais. Então, como está me fazendo bem escrever pela manhã? Que bom. Assim como a Eliette, que eu também sou professora Eliette, então eu me acordo todos os dias 5 horas da manhã, né, para estar na escola antes das 7, porque 7h10 eu já estou em sala de aula. E aí, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Hoje foi um dia que não deu certo eu escrever pela manhã e fui escrever agora, à noitinha, não é? Mas é muito diferente. Claro, a escrita, ela sempre traz, né, algo de bom, quando a gente coloca ali, até o que a gente vivenciou um pouco durante o dia. Mas escrever pela manhã faz muito bem. Então, os dias que eu consegui escrever pela manhã, eu fiquei mais leve, mais solta, consegui escutar melhor, assim também, como a Márcia, né, e a Eliette falaram, os passarinhos, né, tudo que estava ao meu redor, as pessoas, né, quando eu comecei a ler o segundo capítulo, como eu também preciso exercitar, né, o escutar o outro, porque eu pertenço a uma comunidade católica que nós, como membros, nós temos o exercício frequente de escutar os nossos irmãos no atendimento, que a gente reza por eles, escuta antes para rezar, né? Mas, assim, como eu percebo, né, agora, nesse momento, que eu preciso exercitar melhor a minha escuta, né? Todos os dias eu recebo à noite uma ligação do meu irmão do meio. Ele liga para conversar, porque ele é casado e, né, mora na casinha dele, né? E depois que mamãe faleceu, né, agora há poucos meses, que ele ligava todo dia para a mamãe, então ele quis dar continuidade a essas ligações. Agora ele conversa comigo, né? E assim, é muito bom escutá-lo. Quando ele não liga, eu sinto falta. Interessante, não é?
Mas como eu tenho tocado nessa realidade que a autora, né, fala das páginas matinais, do escutar o outro. Hoje, quando eu saí do trabalho, bem cansada, né, porque uma reunião online assim, quase o dia todo nos cansa, né, a mente, tudo. E, então, assim, quando eu parei em determinado momento, porque né, o semáforo ficou vermelho, e aí um passarinho cantou. Eu estava na avenida, tem no trajeto que sempre eu faço para o trabalho, tem uma parte que eles dizem assim, a partir de agora tem muitos ipês plantados, a prefeitura daqui de Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, então eles plantaram muitos ipês. E os passarinhos, né, estavam nesse ipê, estavam cantarolando, né, estavam cantando. E aí aquilo me chamou a atenção. E quando eu olhei, eu vi até os passarinhos no ipê. Então, eu achei aquilo ali, aquilo me tocou de uma forma diferente, sabe? Então, veja assim, os frutos da leitura, né, do exercer realmente a escuta. E como a escrita nos leva, né, quando você falou, Lani, da escuta interna e a externa, como a gente também precisa se escutar, né? Nos ouvirmos. Eu acredito assim, que quando a gente exerce, a gente passa primeiro pela experiência aqui no Capital, de nos escutarmos, a gente amplia a escuta do outro, para o outro, para a gente escutar o outro. Que é muito importante também a gente se escutar, não é? E eu também estou querendo, assim como você, Lé, também fugir dessa exigência, sabe? Ah, que eu tenho que escrever, sabe, de manhã. Então, como eu passei por essa experiência hoje, de não conseguir escrever pela manhã, então eu disse, não, quer saber, eu não vou ficar me cobrando. Foi algo que aconteceu, meu trabalho me exige, né, de estar naquele horário. Então, assim, eu tento me organizar, né? Mas às vezes não dá, né? Então é assim, é isso que eu estou vivenciando esses dias. Tá muito bom mesmo. Importantíssimo, Lindomar. E como foi bom você se liberar da introdução e do capítulo 1, né? Muito libertador. Aqui também, deixa eu ver, o próximo trecho, que também é algo que eu já vou procurar incorporar. Algumas vezes eu acho que eu já fazia, mas não tinha um propósito, que o bom ouvinte deixa espaço intencional para o outro falar. Numa conversa, né, que ela teve lá com, afirma a doutora Pierce, ela mesma, uma boa ouvinte. Suas conversas são marcadas por pausas significativas, o que dá a impressão de que ela tem todo o tempo do mundo. Isso oferece ao parceiro tempo para falar com clareza e atenção. Isso está na página 67. Então, o que eu percebo? E que eu falei no outro encontro passado, né? De que às vezes uma pessoa chega para nos contar algo e é como se ela balançasse uma bandeirinha, olha, eu estou te contando algo, mas você também pode me contar algo. E aí isso me gera uma certa ansiedade para eu falar também da minha dor, né? Eu despejar aquilo. E só o fato do cérebro estar processando esse desejo, né? Colocar para fora, eu não me atento ao que ela está de fato me contando. E que mereceria essa escuta, né? Se eu deixasse um pouco essa parte minha que quer se aliviar, segurada ali um pouquinho, contida um pouco, né? Então, é um exercício bem difícil. Então, talvez, quando a gente adota essa postura da pausa, aí a gente vai conseguir minimizar esse desejo nosso ardente de também colocar para fora algo nosso, né? Então, eu deixei isso bem marcado aqui para que eu sempre consiga me atentar de que nas conversas é importante você ter uma pausa, né? Proposital, intencional, até mesmo para você
dar essa garantia. Olha, eu tenho tempo para te ouvir, né? É óbvio que a gente não vai poder estar fazendo isso sempre, todas as vezes. Acaba sendo uma concessão nossa, né? Porque, enfim, em função de várias coisas, né? Uhum. Uhum. É interessante, Dani, isso que você está falando, é isso que talvez vai determinar o quão aquele momento vai ser superficial ou profundo, né? Profundo. É você poder falar assim naquele momento, olha, isso tudo que você quer me contar é muito importante, mas eu não tenho tempo suficiente para isso agora. Eu tenho uma amiga que quando ela me liga, ela já liga assim. Olha, eu tenho uma coisa aqui, e não sei o que, ela já começa, parece que lá do meio da conversa. Aí eu Sim. falo assim, oi, tá boa. E Quebra. aí, quando eu preciso interromper, para ela escutar que eu vou interrompê-la, eu tenho que falar umas 3 ou 4 vezes. É um exercício de, talvez assim, de muita paciência Sim. e requer um cuidado, porque é uma pessoa que é extremamente assim, eu não vou falar que ela é solitária, mas ela é sozinha. É muito só ela com ela mesma. Então, eu sinto que é aquela pessoa que deve falar sozinha, gente. Porque quando você não tem muito com quem conversar, você começa a falar sozinho, Sim. né? Eu consigo ter. A minha filha já sabe quando eu estou falando com ela. Ela nem sabe quem é a pessoa. Mãe, você Sim. estava falando com aquela dona que te corta, né? Eu falei, meu Deus do céu. Para você ver como que a coisa fica, né? Às vezes marcante, né? E Sim. acaba, olha, eu vou desculpar, vocês vão me perdoar aqui. Às vezes fica chato, Sim. sabe? Porque nós Porque, temos os nossos momentos também, né? claro, claro, às vezes naquele momento eu não poderia atender. Tanto que já teve um momento que eu não atendi aquela hora que ela ligou. Sim. Não é uma falta de educação isso, é um respeito comigo mesmo naquele momento que eu não posso acolhê-la do jeito que ela gosta de ser acolhida, né? Sim. Tem dias que eu fico super disponível para 50 minutos a 1 hora de conversa, né? Mas eu Imagina. acho que isso tudo é um aprendizado, lá, igual você está Uhum. falando. Eu também, eu tenho uma amiga de longa data, né? Que também tem essas características. E a gente desenvolveu uma intimidade, né? Do tipo assim, dela falar para mim que eu sou a única pessoa que eu escuto ela. E que eu sou a única pessoa que eu posso puxar a orelha dela e ela não fica chateada. Porque você precisa dar limite, entendeu? Olha, hoje eu estou aqui disponível. Hoje eu não estou disponível. É uma sinceridade, né? Que você, obviamente, a gente não vai estar fazendo isso com todas as pessoas, né? Mas existem essas pessoas, né, com determinadas necessidades que a gente tem que saber acolher também, né? E respeitar também o nosso limite, né? Então, assim, importantíssimo. Mas essa coisa da pausa, né, de você fazer algumas pausas na fala, eu achei assim bem significativo, né, para a gente estar aprendendo a fazer, né? É, deixa eu ver o próximo. E se vocês tiverem partes do livro também aí que vocês destacaram, vão falando. Eu já estou indo aqui na página 70. Se vocês tiverem alguma frase, alguma coisa que tocou, podem falar, né? É, Você diz assim, mesmo que já esteja lá na frente, porque eu acredito que a gente não vai conseguir ler o não, capítulo. não, nós não estamos lendo o capítulo. Eu estou só Isso. mencionando as partes que eu É, é, achei eu, interessante, né? teve uma que me tocou tão profundamente, eu não sei se os meninos já chegaram lá, que está na página 76. Hum. Quando exatamente esse mesmo Nick Kapuscinski, né?
sim, essas coisas que você comentou agora que foi dele, ele volta, né, sim, com uma fala, né? Eu achei extremamente forte isso, porque quando ele era criança, ele não tinha direito muito a falar, né? Ele uhum, tinha mais que escutar os grandes, né, os adultos, né? É como sim, se a criança, o jovem ali, aprendiz, né, tem que só, né, tá ali atento, ou o lugar de criança, né? Como é que você vai escutar uma criança, né? Isso no tempo, aí não sei qual que é a idade dele, né? Mas isso é extremamente significativo, porque no caso dele aqui do livro, ele teve um bom exemplo, né? Ele teve um pai carismático, né? sim, Então, a pessoa que pode escutar uma figura dessa na vida desde pequeno, né? Eu acho que tende muito a sim. ser um adulto também, né? Ah, Com com muito certeza. recurso, né? Com muito recurso, né? Eu achei profundo essa fala, né? Porque tem o outro lado também, né? Quando você é coagido, quando você é oprimido, né? Sim, Eu entendo que ele ainda até fala que meus pais conversavam entre si. Ele era brilhante e ela muito inteligente. Então, olha a experiência dessa pessoa, né? E uhum, como que você registra isso, né, internamente, né? uhum, Tanto o positivo quanto o negativo são fortes, né? uhum, São sim, bem marcados numa infância, né? muito bom. E você falando aí, eu lembrando de um episódio que isso, assim, foi bem marcante para mim. Eu estava num velório com uma tia minha, pessoas que eu não conhecia, eram amizades dela, mas que eu estava com ela e acompanhei. E aí, é, na despedida da visita, estavam lá os familiares. E entre os familiares estava um garoto, aproximadamente com seus 10 anos, 9, 10 anos. E as pessoas que iam saindo do velório, elas cumprimentavam ali os familiares, pulavam o garoto, não davam importância para o garoto. É como se houvesse uma transparência, o que muitas vezes nós adultos, né, é como se você não incluísse ali as crianças, né, não apresentasse elas. E aí eu, observando aquela cena, eu falei assim, não, eu vou fazer diferente quando for a minha vez de cumprimentar essas pessoas, né? E aí eu fui, segui minha tia lá, que era um parente de uma colega de trabalho, e aí quando eu cheguei no garoto, aí eu fui, falei com o garoto, dando a mão para ele, sabe? Ele chega, fez uma carinha assim de satisfação, sabe? Poxa, eu estou sendo visto. Então, às vezes, isso acontece, né? E as crianças, elas passam meio que despercebidas, né? Eu acho, assim, bem importante ter esse olhar, né? De que, digamos que nós chegamos em um ambiente e tem criança. Não é comum a pessoa chegar e falar, e qual é o seu nome, de cumprimentar da mesma maneira que os adultos, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí fala aqui sobre a questão da paciência, né? Que é preciso paciência para ouvir plenamente alguém. Às vezes os pensamentos são complexos e intricados, difíceis de acompanhar. Então, perceber o estado de espírito da pessoa, né? A presença, isso tudo requer, né? Que sejamos pacientes. Como você também, né, Márcia, relatou aí, a disponibilidade que você precisa ter muitas vezes para ouvir lá a sua amiga, né? E aí, lá mais para o final, já na página 80, eu também grifei o seguinte, na fala da Gil teoriza.
Todos estão muito ocupados, vivendo em alta velocidade. Dedicar tempo a escutar exige foco, requer atenção e não se adiantar ao falante. Em vez disso, é preciso captar toda a essência do que está sendo dito no momento. Então, a gente se atentar de abrir essa escuta, né? E manter uma atenção consciente ali, né? De você não se distanciar, não fugir ali daquela cena. Porque às vezes também eu estou aqui conversando, mas o meu pensamento eu estou com uma preocupação, ou seja, meio que o mindfulness, né? Atenção plena. É isso que eu quero dizer, atenção plena. O quanto é importante. Aí mais abaixo ele fala: a sociedade hoje é repleta de conversas superficiais, são conversas ritualizadas e bem educadas, mas nada profundas. Estão todos muito ocupados para conversar. Mas na frente, escutar exige paciência, muita paciência. É fácil demais querer interromper, dar à pessoa a palavra que está procurando ou completar seus pensamentos, que você acha que conhece, mas provavelmente não. Dá tempo para que o outro complete o raciocínio é difícil e exige paciência. A paciência é uma parte imensa da escuta. Importantíssimo. Uma frase, aliás, eu acho que eu marquei duas frases de motivação que tem, é da Kate Murphy. Minha necessidade de mostrar o que posso fazer me impede de descobrir do que os outros são capazes e o que podemos fazer juntos. Então, às vezes, a nossa pressa, né, em debulhar as nossas dores nos impede da gente viver, talvez, um momento que a Márcia viveu, dando as mãos para a amiga, indo caminhar, né? Ou seja, experimentar aquele momento com naturalidade, com presença, né? Estar ali inteira, né? Então, essa frase me marcou bastante. E já na página 91 fala que a verdadeira escuta significa ceder o controle, estar presente no momento enquanto ele se desenrola. A escuta é uma ferramenta muito poderosa. Em qualquer interação, escutar é a parte mais importante. Isso nos tira de dentro, de, isso nos tira de dentro nós e nos ensina a nos interligar com o que está em volta. Então, o que eu pude entender? Que às vezes a gente quer controlar ali, de alguma maneira. Então, através de você se dispor a ter essa escuta, você também está deixando um pouco o seu controle de lado, né? A sua rigidez, é, é, as suas exigências, né? De querer controlar ou de querer, às vezes, estar colocando palavras na boca do outro, né? Porque você quer que aquilo que funciona para você também funcione para o outro. E aí vem, às vezes, as intromissões, né, da nossa fala, dos nossos remédios, né? A gente, às vezes, quer que o nosso remédio sirva para o remédio, para a cura do outro, né? Que funcione. Só que acabamos esquecendo que cada ser é individual, né? Nem sempre aquilo que deu certo para mim vai dar certo para outra pessoa. E mais? Olane, aí depois que você leu essa frase, aí olha, vai para a página 92, olha como que ele ainda provoca, né? Alguém Sim, ainda escuta? Com muita frequência, as pessoas escutam para impor sua própria pauta. A verdadeira escuta exige que você se sintonize e abandone a sua pauta. Porque não parece que não dá para, as duas coisas não vão habitar no mesmo espaço ali. Existe um distanciamento para que você, né, possa estar com o outro. Não uhum, que você tenha que se abandonar, mas você, por algum momento, se esse é o objetivo, a gente vai precisar fazer isso em algum momento. sim.
Então, assim, é fantástico. Esse cara aqui é engraçado, né? Que o livro é cheio de diálogos e cheio de encontros, né? Sim. E, e cada hora é uma pessoa que ela está deliciando alguma coisa, que está num encontro, e, né? É muito especial a forma que ela Aham, consegue. sim. Isso aí que você falou me fez lembrar, assim, eu tenho uma relação com duas irmãs, e aí elas são completamente diferentes. Todas são muito confiáveis, são boas ouvintes, né? E eu compartilho várias coisas da minha vida com elas, sendo que existem peculiaridades. Uma está cheia de soluções o tempo inteiro. Ela sempre, e às vezes eu evito algumas conversas com ela porque eu quero ser ouvida, eu não quero uma solução, eu quero ser ouvida. E a outra, né, irmã, me acolhe e me escuta. E não fica trazendo soluções, mas me escuta. Então, eu acho que também entender o que que o outro quer nos dizer, porque às vezes a gente acaba empurrando uma solução mágica nossa sem que o outro nos peça, né? Então, quando fala sobre essa questão de você se afinar, né? Quando ele fala sobre se sintonizar, é meio que uma sintonia. Eu preciso me sintonizar com o que o outro quer de mim, né? É interessante isso também. Não vou lembrar em qual momento que foi, se você conseguir, às vezes, encontrar, né? Porque eu fiz pouca marcação. Foi quando ela fala sobre o espelho confiante. Sim, é bem no começo. Interessante isso, né? É saber quem que você quer escutar naquele momento, porque a gente conhece aquela amiga que é mais afetuosa, aquela amiga que é mais até rígida, ríspida. Tem amigo que é assim, né? A Sim. gente tem amigo que tem características das mais diversas, né? Quando fala aqui sobre uma casa, né? Não é isso? Ela vai vender a casa e Sim. que ou se ela vai comprar uma casa e que ela Ah, busca as opiniões que ela quer escutar. Tem momento que a gente faz isso também, né? Não é sim. assim? O espelho confiante é esse, que você vai se conectar com aquela pessoa que vai falar aquilo que você quer ouvir. Tem momento que a gente precisa disso, não é? Aham, Eu penso dessa forma. Não é para passar a mão na nossa cabeça só, mas eu acho que tem hora para tudo. sim. Porque existe também a energia, né? Ou seja, tem um ditado que fala sobre a questão dos santos que se batem, né? Então, às vezes, o santo não bate. Você tem aquela amizade, tem uma, considera como uma amiga, mas às vezes a energia não está sintonizada no mesmo canal. Já chegando aqui no final, ele fala também que, aliás, deixa eu ver essa parte aqui, é sobre o ator é um ouvinte. É, em outras palavras, escutar é uma arte ativa? Pergunto. Exatamente. Na vida real, temos sorte se captarmos 3/4 do que os outros dizem. Escutamos com os ouvidos e com os olhos, pois interpretamos também a linguagem corporal. Quando estamos com amigos íntimos, escutando de verdade, corporificamos o que ouvimos, levantando os ombros ou inclinando o corpo. Escutar nos afeta fisicamente. E aí me veio algo que eu tenho uma extrema dificuldade. A gente escuta com os olhos também. E eu vou dizer por quê. Ainda recentemente, eu fui no salão fazer um retoque da raiz do meu cabelo. E aí é preciso tirar os óculos. E eu tenho um certo grau de miopia. Eu, sem os óculos, eu não enxergo praticamente 1 metro à minha frente. E quando eu estou sem os óculos, a minha audição fica prejudicada. Vocês que usam óculos também, não sei se vocês podem me contar a mesma experiência, mas é como se ficasse diminuída.
É como se os olhos, obviamente, isso é científico, né? Cientificamente deve ser explicado. A leitura labial que a gente faz nos ajuda a entender, a ouvir melhor. Então, eu fico meio que, aquelas horas que eu fico sem óculos ali, eu fico apavorada, porque eu não sei se as vozes, às vezes tem muito ruído no ambiente, eu não sei se as pessoas estão falando comigo, sabe? Então, já aconteceu até de eu estar sem os óculos, a pessoa falar comigo e eu identificar depois que a pessoa fala umas duas, três vezes comigo, até o ponto de eu dizer, é comigo que você está falando? E ainda ficar na dúvida se realmente é. Então é meio que um mico, né? Porque eu não estou vendo o rosto da pessoa, só estou vendo ali meio que um vulto. Interessante. Então, né, Liette, isso acontece também contigo? É que eu agora vou observar, porque eu tenho em um olho, eu tenho um grau muito grande de, não sei se astigmatismo ou o que que é. E você fez isso e eu fiquei agora assim, meu Deus, eu vou me Mas observar. eu sinto meio que um pavor, é como se diminuísse a minha audição. Eu não consigo identificar, eu fico na dúvida se a pessoa está falando ou não comigo. É como O meu se... marido passa muito isso quando ele está nadando. Quando ele vai nadar, que não existe o óculos de grau, né? Para Sim, nadador. Ele passa por isso. Entende? É como assim, eu não estou vendo, então se eu não vejo, eu eu não não escuto, eu não. Deve ter, com certeza, uma relação muito, muito consigo. próxima. Pois eu fico com a minha audição bem prejudicada mesmo, meio que é como se fosse uma fobia, um pavor mesmo. Eu fico, meu Deus do céu, quando chega a hora de tirar o óculos assim, meu Deus, eu tenho mesmo que tirar o óculos. É, mais abaixo fala: escutar é fundamental, tem a máxima importância. Podemos, por exemplo, interpretar mal um e-mail e criar algum problema. Quando falamos e escutamos, captamos pistas no modo como os outros se comportam ou no seu tom de voz. E aí, o que que eu quero dizer com isso? Com essa passagem? Eu nunca discuto problemas mais sérios por mensagem no WhatsApp. Quando o assunto requer uma certa atenção e um discernimento maior, eu falo assim: eu posso te ligar? Porque fica muito, sabe assim, truncado às vezes, né? Quando você lê uma coisa, você pode dar a interpretação que você quiser, quem está fazendo a leitura. Mas quando você escuta o tom de voz, você tem um acolhimento melhor daquela pessoa, né? Então, eu acho que assim faz muita diferença a gente evitar discutir assuntos importantes, né, que merecem uma abertura maior para ouvir por voz mesmo. Porque a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, você está muito bitolado a resolver praticamente quase tudo por mensagem de texto, né? Isso nos afeta de alguma maneira, né? Não, e uma coisa interessante que você está falando aí, é, eu já me peguei fazendo isso. Então, eu tenho procurado evitar, que é o quê? A pessoa ligar, às vezes, ligação de WhatsApp, e eu estar na cozinha, eu estar fazendo alguma outra coisa e não escutar inteiramente, entende? Então, a Sim. gente perde muito da conversa, né? Liga ainda na viva voz, sabe? Eu ainda faço isso, e eu quero não fazer muito isso mais, porque Uhum. para estar inteira ali, né? E aí, se você não pega um pedaço da conversa, você se perde, como é que você volta? Como é que você fala assim para a pessoa, olha, eu não te escutei, você pode repetir ao momento que você falou isso? Gente do céu, isso assim, né? Tem É, hora que acontece, né? Tem hora sim, que vai acontecer. Por quê? acontece. Porque às vezes o telefone já fica lá na cozinha, já fica na janela perto da pia, porque você sabe que alguém vai ligar, que alguém vai chamar, mas a gente tem que ter um discernimento, né, de Uhum. que isso não é tão saudável, né? Porque na hora que acontece com a gente não gosta.
Poxa, fulano estava lavando a louça, fulano estava comendo, fulano estava jantando, e a gente está conversando, e é um trem esquisito, né? Sim, não podemos Ai, deixar que isso se torne rotina. rotina, porque uma vez ou outra vai tudo bem, né? Não, eu tô aqui sim, tô na faxina, eu tô pegando roupa no varal, eu tô. Gente do céu! E porque se isso vira hábito, aí vai só aumentando, né? E é tanto que tem pessoas, duas coisas. Manda um áudio para mim, aí fala assim: olha, acelera aí para não te atrapalhar. Aí eu não acelero o áudio. Eu não. Gente, eu gosto de ouvir a voz da pessoa. Não, não é do meu feitio acelerar áudio. Eu acho super. Já até fiz assim com a minha própria voz, porque talvez se torne engraçado, mas eu não Sim. consigo acelerar. Outra coisa é, tipo, a pessoa grava um áudio longo, e fala assim: Meu Deus do céu, o áudio ficou muito longo. Eu não tenho problema para ouvir áudio longo. Não tenho. Já minha filha, meu Deus do céu, se eu mandar um áudio superior a 30 segundos, ela fala assim: Mãe, Deus me livre de ouvir esse áudio. Dá para a senhora escrever aí o que foi que a senhora falou nesse áudio? Engraçado, né? É, Porque elas têm as- isso. 1 minuto de áudio é a morte para os Eu, adolescentes. Ave eu, Maria, não. Dá para a senhora me ligar aí, mãe? Porque eu não vou ouvir esse áudio, não. É desse jeito. Deixa eu ler uma frase então bonita aqui para Sim. tirar Leia. essa sensação esquisita. É, ah, É quando eu achei que eu estava procurando sobre o espelho confiante, né? sim. É você está à caça, é quando eu falei para experimentar, né? Qual a página? Sobre, na página 71. É quando ela fala assim: você está à caça de um espelho confiante, um amigo que lhe reflita sua força e suas possibilidades. Observe, então, quem te inspira, o seu otimismo. Essa pessoa é inestimável na sua vida, né? É fantástico isso, né? Sim. Eu entendo, por exemplo, quando essa minha amiga me chamou, porque ela é uma amiga muito admirável, essa minha amiga, sabe? Então, quando ela está em sofrimento, quando ela pede socorro, é porque ela precisa É porque ela realmente. precisa. Ela está por um fio, né? E é aquela pessoa que sustenta, né? Sustenta emocionalmente, não é só Sim. financeiramente. Ela sustenta uma família, né? Então, assim, ela ocupa esse papel, né? E tem hora que ela não quer ocupar mais. E ela, tá errado eu não querer mais? Eu Se falei assim, sente não, não tem nada cansada. errado. Não tem nada errado você não querer mais. Né? Você vai descobrir novas formas, né? Sim, De viver essa relação, né? Você sim. viveu o tempo todo assim, Perfeito. mas de repente você começa a entender que pode viver de outra forma, né? Uhum. Imagina, se a gente não puder mudar, gente, pelo amor de Deus, como é que fica? Perfeito, perfeito. Nossa, e aí, outra parte que eu marquei. Nós nos respeitamos como pessoas e não abrir espaço para o outro não é gentil. Cola com isso aí que você falou, né? Se você não abrir espaço para o outro, você não está sendo gentil, não está praticando a gentileza, né? Nós nos respeitamos como pessoas e não abrir espaço para o outro não é gentil. Isso está lá na página 98. Marquei também essa frase: a maioria das pessoas não escuta com a intenção de entender, escuta com a intenção de responder, né? De dar soluções. Interessante esse entender, compreender. Eu acho que é mais com a intenção de aceitação, sabe? Porque a minha compreensão não vai ser às vezes igual a do outro, né? A Isso, gente imagina às vezes o que é viver o que o outro está vivendo, né? Mas na verdade a gente não está vivendo, não está bebendo do da mesmo chá mesma. do outro, né? Da Sim. mesma xícara, Uhum. né? É, não É, está andando com o mesmo sapato, né? Então eu acho que é mais. A gente vai chegar lá. vamos chegar lá, sim. Página 102, outro pensamento. A escuta é uma atitude do coração, um desejo genuíno de estar com o outro que tanto atrai quanto cura.
Esse é lindo. Perfeita essa frase. Mais embaixo, o núcleo da escuta é generosidade, empatia, gentileza e paciência, né? A escuta verdadeira faz tudo isso. Quando a gente presta atenção real nas pessoas, elas sentem que temos ânsia de ouvi-las. E assim experienciam um generoso senso de lar onde são escutadas. Muito perfeito. Sim. Esse capítulo realmente ele foi bem longo. Aí ela fala sobre os conselhos que a gente não pede, que as pessoas dão. Uma dessas irmãs que eu me comunico muito, essa que eu evito, geralmente é a que vem sempre com a pílula mágica dela, que, olha, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Faço desse jeito. Eu falo, ai, Deus do céu, não dá certo assim. Não é bem assim, né? É. Que mais, meninas? Lá no final, a gente fecha com os resultados, né? O que você descobriu ao escutar conscientemente as pessoas que o cercam? Acha que se sente mais conectado com aquelas com quem interage? Descobriu que precisava parar de escutar determinada pessoa? Cite uma Onde você experiência fala, Ana? Qual na página? última página, na 111, no Ah, encerramento. tá. Cite uma experiência memorável de escuta. Que tipo de revelação ahá você teve, né? Então, isso aqui é para fechar esse capítulo. 1h28 já que estamos aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente ir finalizando? Eu Olha, acho que a gente exercitou bem, né? passou rápido. E a gente exercitou bem aqui. Uma hora uma falava, outra falava. Sim, Eu cortei algumas vezes, mas eu acho que ótimo. deu Per- certo. É Perfeito, verdade. Márcia. Esse capítulo próximo será mais tranquilo, né? Ele é mais curto, apesar de ser bem denso, né? O eu superior é Sim. bem denso. Lindomar, Eliette, querem falar? É só assim que, de verdade, eu entrei nessa aventura sem muitas expectativas, né? A princípio, como eu falei, eu queria resgatar esse escrever para meu neto. Mas isso está indo muito Outras além. camadas. Está se mexendo de uma forma que está sendo assim surpreendente. Que bom, Ah, que que delícia. Porque desde da minha escuta, né, que na verdade, quando eu parei aqui e por breve instante eu me senti uma no todo, eu já perpassei por tudo isso aqui, inclusive com escutar o meu eu superior, sabe? Assim, foi assim, ó, uma coisa Conexão. que eu já é li, presença, né? mas pela primeira vez, se eu posso dizer dessa forma, eu vivi, sabe? Maravilha. Que Então, Muito. bom. está sendo bom. Muito obrigada. Gratidão. Ficamos felizes, Eliette. Lindomar, Bom, como eu falei no início, né, para mim também está sendo uma aventura muito gratificante. Eu me interessei muito em adquirir o livro porque eu estou precisando também, apesar de ser professora, mas o que eu leio muito é muito ligado às disciplinas que eu ministro, né, em sala de aula. Então, eu estava precisando retomar uma leitura mais prazerosa. para Eu você. começava, para mim, Aham. porque eu começava a ler um livro e parava, começava a ler outro e parava. Eu não estava conseguindo, porque eu sempre gostei muito de ler. E no decorrer do tempo, eu fui perdendo isso, O né? hábito. Então,
Então, isso também está sendo além, né? Não é só a leitura, está sendo também o escrever, o me escutar, o escutar o outro, né? Isso está sendo muito bom mesmo. Que bom. Ficamos felizes, todas. Uhum. Então é isso, gente. Gratidão por hoje, né? Acaba sendo um encontro terapêutico também. Sim. Já já eu disponibilizo para vocês a gravação e vou colocar lá no grupo o link dos dois testes que faz parte desse livro que eu citei, né? Eu acho que Ai, vocês que vão se bom. beneficiar, tá bom? Tá Beijos, ótimo. boa noite. Beijos. Boa Boa noite, noite. Tchau, gente. Bom tchau. descanso. Tchau, tchau. Deus abençoe.